Semana aí, todo mundo foi pegado, né? Eu tava até quarta-feira sem voz nenhuma. Quem chegou aqui na quarta viu. Mas vamos abrir em Romanos 12. Nós vamos ler o 1 e o 2. Romanos 12, 1 e 2. Tá todo mundo me ouvindo bem aí atrás? Amém? Amém. Romanos 12. Atos, Romanos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu trocar aqui, que esse aqui está falhando. Amém. Aleluia. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a igreja pode se assentar em nome de Jesus. Hoje, eu vou passar alguns versículos aqui com a igreja, mas eu vou usar uma tradução diferente, vocês vão entender o porquê. Mas eu preciso que vocês acompanhem, quem puder acompanhar na sua Bíblia, mesmo que eu esteja lendo uma tradução diferente. Por quê? Eu vou ler para vocês agora, na tradução que eu separei, esse mesmo versículo e a gente vai chegar lá. Vamos por etapas. O Senhor me deu um estudo aqui, ó, para passar. E só ele mesmo. O texto de Romanos 12, do 1 ao 2, você acompanha aí na sua Bíblia, que você vai ver que diz a mesma coisa, só que de uma maneira que se torne mais compreensível. É assim, ó. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A tradução ela é diferente, mas a compreensão é do mesmo texto que a gente está lendo. E eu vou passar aqui com vocês e a gente vai por etapas. A gente está lendo aqui uma carta de Paulo aos Romanos, que foi escrita em 57, depois de Cristo, na cidade de Corinto, durante a terceira viagem de Paulo, durante a terceira viagem missionária de Paulo. A carta aos Romanos constituía de uma espécie de preparação para a sua visita à cidade de Roma. Então ele estava escrevendo a carta como, estou indo aí visitá-los, mas antes eu preciso passar para vocês algumas informações. A comunidade cristã de Roma era formada por alguns judeus que provavelmente fundaram a comunidade após a sua conversão no Pentecostes e uma grande maioria de pagãos itálicos e helenistas. O que seriam os pagãos itálicos? Eles eram focados nos cultos romanos tradicionais da Península da Itália. E os helenistas, eles eram focados nos deuses gregos. O que isso tem a ver? A gente vai chegar lá. Vamos por partes. Vamos guardando as informações. Através de um argumento consistente, Paulo procura mostrar que a promessa de Deus a Abraão havia sido cumprida e que os gentios faziam parte do plano de Deus para que o relacionamento que Deus buscava com os seres humanos seria restaurado não através do cumprimento das leis judaicas, mas sim pela fé. O texto de Romanos 12, do 1 ao 2, fala sobre uma transformação do entendimento, só que de uma maneira mais profunda, onde todo o seu ser é transformado. Então, quando Paulo ele escreve essa carta lá à comunidade de Roma, a gente vê que não é uma comunidade formada somente por judeus, por aqueles que se converteram no dia do Pentecostes, mas também é formada por pagãos, por gentios, que tinham diversas culturas, tradições, traços, dogmas, manias, vamos colocar assim, diferentes. Então, Paulo ele vai trazer um esclarecimento para os judeus e um esclarecimento para os pagãos.
No sentido do que, olha, Jesus veio pelos judeus, mas não só para os judeus, ele veio para todos, mas para que vocês sejam transformados. Só que quando a gente vê, né, aqui no versículo 2 do texto, que diz, né, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, a gente vai buscar essa transformação, e antes da gente entrar na palavra do grego, que quer dizer metanoia, que é o último itemzinho aqui da minha lista, eu trouxe para você duas definições que o mundo diz que é a transformação de mente. Porque a gente precisa entender que mudar a nossa mentalidade não é só mudar os nossos hábitos, mudar a nossa maneira de pensar e viver. O que Paulo está escrevendo aos Romanos através da inspiração pelo Espírito Santo é uma transformação muito mais embaixo, é uma transformação do seu interior de uma maneira indescritível, que só quem vive verdadeiramente entende essa transformação. Então, quando a gente vai ouvir os palestrantes no Instagram, eles falam que você precisa mudar o seu mindset. Quem já ouviu essa palavra? Mindset. Mindset nada mais é do que a mudança de mentalidade, que é o seguinte: é a transição de um padrão de pensamento limitante para um crescimento. Isso envolve abandonar crenças inflexíveis, assumir o protagonismo da própria vida e focar na aprendizagem contínua, permitindo que você supere desafios e transforme seus hábitos diários. Isso é um mindset. É você assumir o protagonismo, aprender coisas novas, não ter uma mente limitada. Nós que somos pessoas que, dependendo, não teve de algumas oportunidades, a nossa mente, naturalmente, ela é um pouco limitada, sim. Então, o mindset diz o seguinte: olha, você precisa quebrar esta barreira, assumir o protagonismo da sua vida e avançar, crescer. Você precisa mudar essa crença de que você nasceu pobre e vai morrer pobre, de que você nasceu feio e vai morrer feio. Você precisa mudar isso na sua mente. Isso é um mindset. E aí a gente tem a transformação de mente, que é o que a gente escuta muito, né? Quando se prega, não, você precisa mudar a sua mente. O que seria a transformação de mente? É a capacidade de alterar padrões de pensamentos e comportamentos. Então, hoje, eu sou uma pessoa má, mas eu fiz uma reflexão e eu agora decido não ser mais má. Transformação de pensamento. Antes eu pensava que todo mundo tinha que se lascar. Hoje não, eu acho que alguns podem, outros não. Mudança de mente. Mas o que seria a metanoia? Que é o que está escrito no grego, e a gente tem a tradução aqui de transformação pela renovação do entendimento, que a nossa Bíblia que a gente usa a ARC, ela é considerada pelos estudiosos a Bíblia que tem a tradução mais próxima do original, seja no grego, seja no aramaico e no hebraico. A ARC é a Bíblia que tem a proximidade. Porém, ela usa palavras muito rebuscadas, né? Palavras muito difíceis. Por isso eu vou trazer hoje, e eu preciso que vocês acompanhem nessa Bíblia aqui que nós temos, mas eu vou trazer uma tradução diferente para ajudar o seu entendimento. Porque quem vai fazer isso, de fato e verdade, é o Espírito Santo de Deus. O que eu estou fazendo aqui é o que o Espírito comunicou ao meu coração. Pediu para eu trazer uma tradução diferente, mas para que vocês acompanhassem na tradução que vocês têm. Por quê? Porque ele não se limita a mim e a você. Ele se manifesta da maneira que ele deseja. Mas é preciso que vocês entendam. Porque a transformação do pensamento, a renovação, a metanoia, ela não vai acontecer porque todo domingo, toda quarta-feira, o pastor Luiz vem e prega aqui para vocês. O que ele faz é ser instrumento usado pelo Espírito Santo de Deus. Mas se você não permitir que o Espírito Santo de Deus faça essa metanoia em você, não vai adiantar muita coisa a gente estar aqui falando para vocês, porque vocês não querem receber. Mas o que seria a metanoia? E aí a gente vai entender, quando Paulo fala essa comunidade, a gente precisa estar atento que Paulo está escrevendo para uma comunidade onde tem a descrição dessas pessoas que eu lhes falei. Por que ele fala isso? A metanoia é o seguinte: significa uma transformação profunda na mentalidade, na visão de mundo e no caráter de uma pessoa. Vai muito além de mudar de ideia. É uma expansão da consciência que altera a forma como o indivíduo enxerga a realidade
e, consequentemente, reestrutura sua vida. Então, a metanoia não é só apenas uma... Antes eu achava que menino não podia usar rosa e agora ele pode usar rosa. Não é uma transformação de uma opinião, é uma transformação de vida. O que Paulo escreve aos judeus e aos pagãos é que eles precisam transformar as suas vidas. Precisam experimentar como é que é ter a sua mente totalmente remodelada ao modelo de Cristo. Então não é quando a gente lê aqui, transforma não, porque antes eu era assim, agora eu sou assado. Não, é uma transformação tamanha que reestrutura a vida do indivíduo, a ponto de sermos semelhantes a Cristo. Porque a reestruturação da nossa mente, vamos colocar assim limitadamente, pode acontecer por diversos fatores. Eu fazer um curso e abrir o meu entendimento, eu passar por uma experiência e mudar a minha visão a respeito de uma coisa. Nós somos todos os dias remodelados de alguma maneira por alguma situação. Mas quando somos reestruturados em Cristo, é uma mudança permanente. É uma mudança visível, é uma mudança em que todo mundo se espanta. Não porque, nossa, como fulano está crente, mas, nossa, como ele está diferente. E realmente ele vive a fé que ele professa. Porque é muito fácil um judeu dizer que aceitou Jesus e continuar preso aos dogmas da lei. É muito fácil um pagão dizer que aceitou Jesus e continuar preso aos dogmas da sua religião. Todos nós, em algum momento, fomos religiosos de alguma coisa. Por exemplo, a faca cai no chão. Pega e risca uma cruz 3 vezes, para que não tenha briga. Isso são dogmas, mas alguém pegou... Isso é o quê? Passado. O chinelo ficou virado de ponta cabeça. Meu Deus, desvira, senão minha mãe vai morrer. Ou senão minha mãe falava, tu quer que eu morra? Isso são dogmas que são passados, tradições, manias. E o que Jesus me diz a respeito disso? Que não vai ser uma faca cair no chão que vai haver contento e divisão na minha casa. E que não vai ser um chinelo virado na minha porta que minha mãe vai morrer. Vai morrer se ela não cuidar da saúde dela, foi atropelada por um caminhão, aí morre. Mas a gente fica religioso por conta das mudanças que vão ocorrendo na nossa vida. Nós somos peças fundamentais na vida dos nossos filhos porque nós modelamos eles. Só que a gente precisa entender o seguinte, para eu modelar o meu filho, eu preciso ser um modelo. E o modelo que eu preciso ser é o modelo de Cristo. Então, Paulo está chamando a atenção da comunidade de Roma, não que eles fossem algo, né? Não. Ele, aqui na carta aos Romanos é uma carta exploratória, uma carta onde ele vai explicando os pontos, ele vai mostrando onde devem ir, como devem fazer, o que eles devem fazer, da mesma maneira como para nós. O Senhor, ele nos mostra como devemos conduzir as nossas vidas para que sejamos reestruturados. E essa transformação, ela acontece do dia para a noite? Não, é uma transformação progressiva. Então, Paulo, quando ele escreve, ele diz o seguinte, olha, vocês precisam, né, ele roga, eu peço, por favor, em nome de Jesus, como a gente fala, em nome de Jesus, né, pela misericórdia de Deus, é quase um apelo, né, pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem-se. Aqui ele está falando da nossa própria pessoa, que a gente deve se apresentar como um sacrifício. E quando a gente faz o estudo do Antigo Testamento, não precisa ser um estudioso profundo para entender, o sacrifício podia ser de qualquer jeito, podia estar de qualquer maneira, podia ter algum defeito, alguma falha, alguma coisa imperfeita, ser manco, ter mancha, tá faltando olho, um pedaço do pelo, não, tinha que ser perfeito, para que pudesse ser oferecido. E essa perfeição se acontece em nós quando entendemos a mudança do nosso entendimento. E como isso acontece? Quando a gente nos aprofundamos em algumas questões. Paulo, ele deixa aqui alguns pontos nesse texto, nesses 2 versículos em específico, até porque o texto ele é longo, mas eu separei alguns pontos em específico, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, tá?
Uma das primeiras coisas que Paulo fala, ele diz que a gente deve ter uma vida sacrificial, santa e agradável a Deus. E o que seria esse sacrifício? Vocês vão abrir comigo Gálatas 2:20. O que seria uma vida sacrificial, uma vida de entrega, uma vida pela qual você dá a sua vida? E Paulo, ele deixa isso claro na carta aos Gálatas, quando ele escreve, Gálatas 2:20. Acompanha comigo com a tradução que eu lerei, é diferente, mas para que a gente tenha uma compreensão diferente não, uma compreensão um pouco mais clara do texto, tá? Gálatas 2:20, amém? Diz assim o texto: eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que eu tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então a gente tem aqui a dimensão do texto do que é um sacrifício. Eu não vivo mais, o pastor Luiz falou isso hoje na EBD. E eu glorifico ao Senhor, porque desde o começo da semana ele tem confirmado esta palavra, porque até mesmo na quarta-feira o pastor Luiz falou a respeito dessa transformação. Por quê? Não vivo mais eu tenho que entender que a minha vida ela já não me pertence mais. A minha vida ela pertence a Cristo. E se eu vivo, quem vive em mim não sou eu, é o próprio Cristo. E por viver, quem vive em mim é este Cristo, eu tenho um resultado. E o resultado é a minha fé neste Senhor, no Cristo. Então é uma vida sacrificial, uma vida onde as minhas vontades, os meus desejos, os meus achismos, eles não têm vez, eles não têm prioridade. A gente sacrifica muitas coisas, mas a gente não se sacrifica pelo nosso Deus. A gente não abre mão de questões nossas porque a gente acha que vai perder a nossa identidade. Mas aí é que está. Qual é a identidade que você quer ter? Você precisa ser parecido com Cristo. Isso não é uma condição que a gente pode negociar. É inegociável. Você precisa ser como Cristo, se sacrificar, se entregar, como Ele se entregou. Então, se eu já fui crucificada com Cristo, os meus pecados já foram pregados na cruz juntamente com Ele, então eu tenho que entender que eu não vivo mais como eu quero. Eu vivo como Ele quer que eu viva. E isso é uma vida de sacrifício. Porque eu já contei para os irmãos muitas e muitas vezes. Abrir mão do meu trabalho era um sacrifício para mim. Porque eu queria muito ser uma pessoa bem-sucedida empresarialmente. Minha sogra e meu sogro, eles são testemunhas disso. Então, no dia que o Senhor comunicou isso ao meu coração, eu sofri anos até entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu precisei escolher ser como Ele ou ser como eu. E ser como Ele é se sacrificar. É abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, de quem eu sou para ser quem Ele quer que eu seja. Eu sou assim. Existe o complexo de Gabriela dentro de nós. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Se você morrer assim do jeito que você não é como o Senhor Jesus Cristo. Porque o maior exemplo de pessoa que era de um jeito e recebeu essa transformação e se tornou outro é Paulo. Paulo era um perseguidor. A Bíblia não diz, mas eu acredito que era um homem que se vangloriava das suas conquistas, que devia ser uma pessoa muito arrogante por conta delas, porque ele tinha, quando você vai vendo, quando lá, por exemplo, no apedrejamento de Estevão, ele estava lá. E o que dá a entender é que ele estava ali olhando, com um ar de... Esse aí sou eu, que estou aqui, né? Na minha mente, a minha mente viaja um pouco quando eu estou lendo a Bíblia. Mas um ar de superioridade olhando para ele como se ele fosse um lixo. Mas no dia que ele encontra com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele passa pela metanoia.
E é um processo que dura alguns anos até que Paulo seja totalmente transformado no seu entendimento. E hoje ele diga para a comunidade de Roma o seguinte: vocês precisam mudar a maneira que vocês acham que são. Vocês precisam mudar a maneira como vocês pensam que estão fazendo. Vocês precisam entender que para viver uma vida com o Senhor, você precisa se sacrificar, abrir mão. Ah, eu gosto, vai ter que deixar de gostar. Ah, eu quero, vai ter que deixar de querer. Ah, mas eu não quero mudar, então você vai ter que escolher, ou a Cristo ou as suas vontades. Porque a vida com o Senhor, ela é dessa forma. Ele nos coloca ali, como diz lá em Deuteronômio, 2 caminhos. Da bênção e o da maldição. E ele aconselha: escolhe, pois, a bênção, para que te vá bem e vivas bem. Mas muitas das vezes a gente escolhe o caminho da maldição, porque a gente não quer se sacrificar, a gente não quer abrir mão. Eu quero continuar sendo da maneira que eu sou, eu quero me comportar da maneira que eu me comporto. Mesmo que isso traga ventos e traga tristezas e sofrimento para todos aqueles que estão à minha volta, mas o importante é que eu estou feliz. Entenda uma coisa, o pastor Luiz fala isso é uma verdade. Deus não fez você para ser feliz. Deus criou você para que pudesse se salvar e levar a mensagem de salvação a outros. Felicidade é um momento. Ter alegria é eterno, porque se você tem alegria no Senhor, isso não vai te faltar. E muitas das vezes, para se sacrificar, vai custar sua felicidade, vai custar sua vaidade, vai custar seus prazeres, vai custar o desejo da sua carne. Se sacrificar é isso. É dizer não para aquilo que te dá prazer, para aquilo que te dá alegria e felicidade. O Senhor, ele poderia estar nos melhores palácios, comendo nas melhores comidas, e pensa só o quão pequeno e miserável ele se fez para poder caminhar juntamente conosco e nos mostrar que se ele venceu, podemos vencer também. Isso é um sacrifício que nem eu e nem você faríamos por ninguém, nem pela pessoa que mais amamos na vida. Então, entender o sacrifício de Cristo é exatamente o que Paulo diz. Eu não vivo mais. Eu não tenho mais as minhas vontades. Eu não faço mais o que eu quero. Eu faço o que Ele quer. Porque quem vive em mim é Cristo. Quando Cristo não vive em mim, eu faço as minhas vontades. Quando Cristo não vive em mim, eu faço o que me dá vontade, o que me dá prazer. Eu prefiro negociar a minha vida com o Senhor do que me sacrificar e entregar a minha vida a Ele. A gente precisa, porque Paulo ele é muito claro, olha, vocês precisam ter uma vida de sacrifício diante deste Deus. Vocês pagãos não sacrificavam aos seus deuses? Não sacrificavam os alimentos, até mesmo pessoas aos seus deuses? Agora sacrifiquem vocês mesmos por este Senhor. Vai você mesmo e dar o seu corpo, a sua vida, como um sacrifício a Ele. Nega todos esses desejos que tem dentro de você por causa dele, para que chegue às narinas dele como um cheiro suave. É isso que Paulo diz a nós. Ele quer que sejamos, que nossa vida seja uma vida sacrificial ao Senhor. E ele diz que devemos ter uma vida santa, né? Santo. 1 Pedro, abre aí, 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 15. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, do 13 ao 15. Amém? Portanto, agora estejam prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a sua esperança na graça de Deus que será dada a vocês quando Jesus Cristo voltar. Obedeçam a Deus, porque vocês são filhos dele. Não voltem atrás aos seus velhos caminhos, à prática do mal, porque naquele tempo não conheciam nada melhor. Mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor que os convidou para serem seus filhos. Então, quando aqui o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam estar preparados para agir, né? Os lombos.
Cingir os lombos, estar prontos para agir, prontos para a batalha, prontos para fazer. Estejam alertas. Por isso que Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque ele fala para a gente estar o quê? Alerta, mas que a gente continue em oração, mas alerta. E coloquem toda a sua esperança na graça de Deus, que será dada a vocês quando obedeçam a Deus, porque vocês são filhos de... Gente, se você não obedece a Deus, não tem como dizer que você é filho de Deus. Porque os filhos de Deus são obedientes, são fiéis a Ele. Por mais que às vezes batam um pé, eu não quero, mas vai, faz, sofre, chora, mas faz, é obediente. E não voltem atrás aos seus velhos caminhos, que é a prática do mal, porque naquele tempo não conheciam nada melhor. Hoje vocês têm a plenitude do Evangelho de Cristo, e assim como os cachorros que voltam aos seus vômitos, vocês têm feito essas coisas. Então não façam isso. Não voltem ao vômito. Sejam santos, obedeçam ao Deus que chamou a mim e a você para viver uma vida de plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque a gente muitas das vezes quer voltar atrás, quer voltar a comer o vômito. Porque o cachorro não faz isso? Mas o Luiz deu esse exemplo na quarta-feira. O cachorro é uma coisa horrorosa, o gato também faz. Nossa, horrível. Mas qual o prazer, qual é o gosto de comer uma coisa que já saiu do seu corpo, que o seu corpo já rejeitou? No dia que você aceitou o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo foi adentro de você, toda essa imundícia foi vomitada de você e você volta lá para comer. E é isso que o Senhor está dizendo. É exatamente quando Jesus fala, olha, não volte igual o cachorro ao seu vômito. Quando o Espírito entrou em mim, tudo que havia de ruim saiu como um vômito. Mas eu, como um bom cachorro, vou lá e quero comer toda a minha promiscuidade, toda a minha avareza, toda a minha soberba. Vou lá e quero botar de volta para dentro. Mas por quê? Porque eu não me atentei, não estive em alerta para aquilo que eu achava que era bom. Mas quando eu conheci o Evangelho, verdadeiramente eu entendi o que era bom para mim. A transformação do entendimento, a metanoia, é exatamente isso. É eu entender que aquilo que eu vomitei não presta para mim. Aquilo que o Senhor arrancou de mim não presta para mim. Então, para que diabo eu vou voltar? Para que diabo eu vou voltar a mentir? Para que diabo eu vou roubar, me prostituir? Se não valia a pena estar em mim, o Senhor tirou. Então, antes, a gente vivia nesse meio porque a gente não conhecia. Mas quando você conhece e volta, você não está vivendo a vontade de Deus. Você não aceitou a identidade de filho de Deus. Você não abriu seu coração para o Espírito verdadeiramente limpar e fazer você vomitar todas essas coisas, porque quando você recebe esse Espírito e permite que esse Espírito faça a transformação desta mente, essas coisas lhe dão nojo. Ou você já viu? É gostoso ver um cachorro comendo vômito? Não é possível, não já viu isso? É horrível. Quando o gato faz, eu já vai para tirar, porque ele vai lá com gosto, como se fosse um filé mignon, tá mastigando. Mas é exatamente isso, todas as vezes que a gente volta para o pecado que o Senhor arrancou de nós. E aí Pedro continua, mas sejam santos em tudo que fizer, como o Senhor que chamou você, que convidou você para ser filho dele, é santo também. Então a gente precisa entender que quando eu permito que o Espírito mude a minha mente, pequena, limitada e falha, para uma mente visionária em Cristo, eu olho para aquilo que eu vomitei e tenho nojo. E não quero mais. E me afasto, me causa repulsa. Eu não quero. Por que a gente sempre dá o exemplo, né, que Deus não se afasta de nós que nos afastamos de Deus por conta do pecado? É essa repulsa que o pecado causa entre mim e Deus, que faz com que eu me afaste por ele ser tão santo a ponto de não querer estar perto dele. Mas a partir do momento em que eu entendo, através do Espírito, porque, como eu disse, a missionária Kézia, o pastor Luiz, a gente pode pregar muitas e muitas palavras vindas do Senhor aqui. Se você não permitir que esse Espírito transforme a sua mente, faça com que aconteça essa mudança profunda no seu entendimento, a gente vai continuar servindo ao Senhor e fazendo a vontade dele, mas você também não vai mudar e vai voltar sempre para o vômito.
Não vai conseguir ser santo em toda a sua maneira de viver. No seu falar, no seu agir, no seu se comportar, na maneira como você se manifesta no seu trabalho, com a sua família, com os seus amigos, porque a nossa santidade não é aquela coisa angelical, tipo, eu falo e sai lírias da minha boca. Não, é eu estar num ambiente ainda assim, a presença de Deus se manifestar através da minha vida. É estar numa festa de aniversário onde tem um monte de gente que não é crente e alguém olhar e falar, nossa, aquela pessoa ali tem um negocinho diferente. Porque a gente, não, eu não vou, por exemplo, minha mãe fez aniversário, não vou na festa da minha mãe, porque minha mãe não é crente. Não, eu vou. Mas como é que eu vou me comportar quando eu estiver lá? Eu vou beber com meu padrasto? Vou dançar funk com a minha irmã? Ou eu vou continuar ali e na oportunidade que puder, orar, abençoar e mostrar verdadeiramente do que eles precisam? É isso que é ser santo. Porque qual era a condenação dos fariseus com Jesus? Não era essa? Porque ele estava ali apresentando a palavra da verdade a eles, sem se contaminar com as influências dele, mas mostrando, vocês estão errados aqui e aqui. Há um reino de salvação para vocês. Mas ele já lá, ele come com os publicanos e pecadores. Ele vai comer com quem? Tu vai pregar para quem? O crente? E, ultimamente, né, tá tendo que pregar para crente. Mas tu vai pregar para crente? Tu vai trazer o evangelho da salvação para aquele que já conheceu a salvação? Não estou dizendo que você sai desembestado por aí entrando nos bar da vida, não, hein? Nem para ir nas baladas, em nome de Jesus. Vai falar que eu dei aval, pastor. Eu não dei. Estamos aqui em vídeo gravado. Não dei aval para ninguém fazer isso. Mas em todo lugar que você estiver, seja santo. Transpareça a santidade verdadeira que há em você. Você não precisa mostrar. Não, vou assim, vou falar até mais baixo, que vai parecer mais santo, mais... Não. Você, naturalmente, vivendo uma vida em santidade com o seu Senhor, transparecerá. Agora, o que não pode fazer é voltar atrás dos velhos caminhos, porque hoje você conheceu o verdadeiro caminho. Hoje, há muito tempo para algumas pessoas. Então, muitas das vezes a gente conhece o caminho, mas volta para o mal. Porque é mais gostoso, é mais legal, dá mais, né, emoção. Gente, não se preocupe, ser crente já é uma vida cheia de emoção. É muita emoção ser crente. Porque você tem tanta coisa para vigiar que você fica, meu Deus, quanta emoção. Senhor, calma aí, Senhor, vamos mais devagar. Ser crente já é uma vida cheia de emoção. Você não precisa voltar às suas loucuras do velho homem para querer viver uma vida emocionante. Viver com Cristo é emocionante, porque a qualquer momento ele pode chegar. A qualquer momento ele pode vir te buscar, a qualquer momento ele pode te usar, a qualquer momento ele pode fazer com você o que ele fez comigo o mês inteiro, ficar falando aqui na sua orelha sobre uma coisa que ele quer que você fale com alguém. É emocionante, porque você não sabe a hora nem o dia, como a palavra mesmo diz, que ele virá. Agora, que não dá para querer viver uma vida emocionante, igual um porquinho rolando na lama e achando que está bonito. Porque o Senhor nos chamou para ser santos. E agradável a Deus. Peço, por favor, que abram em 1 Coríntios 10, do 31 ao 33. Esses são os primeiros pontos que Paulo fala no primeiro versículo de Romanos 12. Uma vida sacrificial, santa e agradável a Deus. 1 Coríntios 10, do 31 ao 33. E a gente vai ler o 11 e 1 também, que está em seguida. Diz assim: portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem uma outra coisa qualquer, vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. Portanto, não seja um motivo de tropeço para ninguém, quer sejam eles judeus, gentios ou a igreja de Deus. Esse é o plano que eu também sigo. Procuro agradar a todos em tudo quanto faço, não fazendo aquilo que gosto, mas o que é melhor para muitos, a fim de que possam ser salvos. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o de Cristo. E como eu disse, mais uma vez, o pastor Luiz falou a respeito exatamente dessa questão sobre
Não você, não vou falar porque o fulano vai ficar chateado. Não é nisso que Paulo está querendo dizer aqui, e aqui a gente vai esclarecer mais ainda um texto que já está bem claro. O que ele quer dizer é o seguinte: há maneiras pelas quais vocês podem falar às pessoas sem fazer com que elas odeiem você. Por mais que no fim, dependendo da mensagem que o próprio Senhor colocar na sua boca, talvez isso aconteça. Mas o que nós temos que entender é que o que eu faço não diz respeito ao gostar ou não gostar da outra pessoa, mas ao agradar a Deus. Porque quando Paulo ele entra nas cidades para pregar, ele não está preocupado se o irmãozinho da vendinha vai gostar. Ele está preocupado em agradar o Deus que enviou ele àquela cidade. Então, muitas vezes, a gente vai estar em situações em que o Senhor vai fazer com que nós digamos algo e a gente vai estar ali no ambiente, vai ser propício, mas muitas vezes não vai ser. O importante é o quê? Agradar a Deus. Agradar a Deus tem que ser a sua prioridade. A gente quer agradar o marido, a gente quer agradar o filho, a gente quer agradar a mãe e o pai, quer agradar o sogro e a sogra, a gente quer agradar os vizinhos, a gente quer agradar todo mundo. Mas quando se trata em agradar ao nosso Deus, a gente sempre tem não é bem assim. A gente tem um Deus que é longânimo, a gente tem um Deus que é misericordioso, que ele é tardio no irar-se, mas ainda assim ele ira. Ainda assim, ele lança sua ira sobre mim, sobre você, quando você, né? Porque por mais que ele seja longânimo, não quer dizer que ele vai esperar a eternidade que você aprenda a ter vergonha na cara. Ele espera que eu e você acordemos e fale assim: eu preciso que você viva uma vida que me agrade, uma vida em que me glorifique, uma vida em que não me envergonhe, independentemente do ambiente em que você está. Se você for num bairro nórdico, onde só tem o povo lá, né, norueguês, que é descendente de viking, fale para eles. Mas eles vão falar dos deuses dele lá, que vai para Valhalla. Isso está na série, não sei se é verdade, mas... Não, mas e daí você apresenta um Deus que tem um império vivo, que está esperando o momento deste rei voltar e estabelecê-lo aqui na Terra. Paulo, quando ele vai para, que eu não me recordo qual é a cidade, mas acho que é Atenas, que ele vai e tem vários deuses e tem um espaço para um Deus sem nome, ele usa daquela situação para dizer: eu conheço esse Deus, eu sei quem ele é, e ele veio. Em algum momento ali você vê que ele está causando algum alvoroço? Ele usou da oportunidade para falar de Jesus Cristo. Paulo agradou a Deus, porque ele poderia chegar: esses demônios, derruba essas pragas. Ele falou: olha, eu conheço esses, mas aquele ali eu conheço de verdade, de perto, pessoalmente. Esse dali eu vi face a face. E a pessoa fica tipo: opa, como assim? Se só vemos esses deuses aqui em estátua, como você viu aquele que nem imagem tem pessoalmente? A oportunidade. Então, viver uma vida agradável a Deus é viver uma vida agradável em tudo. Como o texto está dizendo, quando vocês comem e bebem ou fazem qualquer outra coisa, vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que eu faço deve glorificar a Deus, não importa se o Chiquinho ou se a Chiquinha está fazendo ou não. Porque eu, Jennifer, tenho que agradar a Deus. Mas a Josi não está agradando, a problema dela. Eu preciso agradar a Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso me colocar no meu lugar e entender o que o Senhor requer de mim para que eu agrade este Deus. Eu não me importo se o que ela faz ou não agrada a Deus, a não ser que seja algo que eu precise sinalizar a ela: olha, Deus, eu sei que você está fazendo é um caminho de morte, não faça desta maneira. Mas se ela não limpa a cadeira, eu limpo a cadeira, glória a Deus para isso. Tudo bem, ela não quer, mas eu farei, porque o Senhor pediu que eu fizesse, e assim eu farei. Nós nos incomodamos tanto com quem faz e com quem não faz, em vez de se incomodar com a gente. E Deus quer que você se sacrifique, o sacrifício é esse. Para de olhar se, ela faz, é outro. Não, faça. Entregue o seu serviço. A salvação não é individual, a prestação de conta também. Não vai chegar lá igual a conta conjunta quando sai para jantar eu e meu marido e a conta fica para ele pagar. Não. A conta, ela vem para você e a conta vai para o outro.
outro. Cada um dará conta da sua própria conta. Então, viva uma vida agradável a Deus sem ficar olhando a cerca do vizinho para ver se ele molhou ou não. Não importa se ele molhou ou não. Como eu disse, a não ser que o que esteja fazendo seja algo que eu precise auxiliar e eu entenda pela palavra de Deus que eu preciso direcionar. Olha, fulano, não é esse caminho. Você não vai bem assim. Mas eu não posso simplesmente, porque eu cheguei aqui, eu liguei a bomba, botei o copo, passei aqui um lustramóvel na cadeira do pastor para ficar brilhando, e o Lucas só chegou aqui 10h30 da manhã e não fez um nada. Não, eu fiz porque eu queria agradar a Deus, eu queria honrar ao meu pastor como um homem de Deus, para honrar a minha igreja como servos do Senhor Jesus Cristo. Tudo que você faz aqui é para honrar o Senhor, honrando a vida de pessoas, independente de quem faça ou quem não faça. Você vai fazer muitas coisas para quem não faz nada. Muitas. E poucas vezes você vai fazer para alguém que faz alguma coisa. Mas isso não diminui o seu serviço. Se é feito para agradar a Deus, como o próprio texto diz que em tudo que você faz deve agradar a Deus, então está ótimo. O que não pode acontecer é fazer e esperar que você seja recompensado por isso. Quem vai recompensar você por isso é Deus. Tá? É o Senhor que dará o seu galardão. É Ele que entregará a sua coroa, a pedra com o seu novo nome, que separou um lugar lá nas moradas celestiais para você viver com Ele, um lugar à mesa para ceiar nas bodas do Cordeiro. Não sou eu, não é o pastor Luiz, nem a pastora Arlete, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então faça. Faça para eles como faria para o Senhor. Faça para o seu irmão como faria ao Senhor. Como se fosse o próprio Jesus Cristo sentado. Sirva com amor, com graça, com humildade. Porque é isso que o Senhor requer de nós. Entregar, né? Procura agradar a todos em tudo quanto faço. Se eu posso agradar, se eu posso fazer, por que não fazer? Não é o que Paulo diz? Paulo não, acho que é Tiago. Que você se torna pior do que o ímpio se você não faz, principalmente para os seus. Se eu posso fazer para os meus e não faço, eu sou pior do que o ímpio. E os meus, tenho obviamente o meu convívio familiar, os meus parentes, mas também os meus irmãos em Cristo. Se eu posso e não faço, eu sou pior do que o ímpio, porque o ímpio muitas vezes, sem conhecer, é muito mais generoso do que o crente, que fica, não, eu vou dar. Depois vai ficar aí, besta. Se Deus tocou o seu coração para que fizesse, faça. Não se preocupe com o que vai fazer, como vai fazer, o que ele vai fazer. Se eu der R$50, o que será que ele vai fazer? Problema. Aí já não é problema seu. Mas se o Senhor conduziu a isso, faça. Porque agradar a Deus é ilógico. É totalmente ilógico. É alguém que está pisando na sua cabeça, mas você está ali ajudando, porque Deus mandou você fazer. É ilógico. É você perdoar uma pessoa que te humilhou e que não vai se arrepender para te pedir perdão e você perdoar. Agradar a Deus é ilógico. Se nós formos ter a mentalidade do mundo, a gente nunca vai viver a vontade de Deus. Porque viver a vontade de Deus é ir contra a lógica. É ir contra o natural. É viver o sobrenatural. É viver o além. Então a gente precisa entender que agradar a todos... Aí que Paulo, fala aqui no texto, agradando a todos, não fazendo aquilo que eu gosto. Eu faço muitas coisas que eu não gosto, mas vocês nunca vão saber. Porque eu não faço para vocês, eu faço para o Senhor. Mas me alegro em fazer. Mas não porque, agora eu amo. Muitas vezes a gente não vai amar fazer, mas a gente faz porque a gente se agrada em agradar a Deus. E mesmo que não goste, se torna agradável por isso. Porque a gente está feliz em poder contribuir para a obra do Senhor, da maneira como o Senhor escolher que cada um faça. E como ele mesmo diz, sigam o meu exemplo, como eu sigo o de Cristo. Quando Paulo fala isso, eu já vi muita gente dizer, que em alguns lugares, que o pastor, quando ele fala isso. Não, quando Paulo diz para seguir o exemplo dele como ele segue de Cristo, é para você seguir o meu exemplo, porque eu sigo a Cristo. Ele não está dizendo isso. Pastor Luiz é um homem excelente, exemplar, no qual a gente pode se espelhar em muitas coisas, mas o nosso espelho ele tem que ser Cristo. Não foi ele que disse isso, não, porque ele não diz isso, não. Porque ele tem um entendimento do Senhor. Mas muitas das vezes a gente gosta, desses negócios de 30 segundos, de 1 minutinho, no TikTok,
Aí fica lá, fala meia dúzia de abobrinha, aí a gente ouve essas coisas, eu tenho que ser igual o meu pastor diz que é. E às vezes você vê a pessoa, é uma pessoa que não condiz com a vida que se entrega a Cristo. Temos pessoas sim que devemos admirar e seguir alguns exemplos, mas o exemplo principal e primordial da nossa vida precisa ser o nosso Senhor, Jesus Cristo. E no versículo 2, ele diz que nós devemos ser inconformados com o mundo e suas astúcias, ter a metanoia e viver a plenitude da vontade de Deus. Primeiro vamos abrir Colossenses 3, do 1 ao 3, para a gente entender um pouquinho do que é ser inconformado. Não é se inconformar porque a bateria é azul. Não é conformada que a bateria é azul, tinha que ser preta. Tinha que ser rosa. Tinha que ser lilás. Eu não me conformei com isso, pastor. Esse microfone preto tinha que continuar prata, inconformada. Não é essa inconformidade que o Senhor nos chama. Colossenses 3, do 1 ao 3, diz o seguinte: já que vocês ressuscitaram quando Cristo se levantou dentre os mortos, ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês no céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Que as coisas do alto ocupem os seus pensamentos e não as coisas daqui de baixo, porque vocês já morreram e agora sua vida está escondida em Cristo e em Deus. O que é ser inconformado? Quando a palavra de Deus diz não vos conformeis com este mundo, é não nos conformar com as coisas que o mundo nos oferece, e sim ser conformado com o que o céu nos apresenta. Eu não posso ver uma situação que vai contra a palavra de Deus e me conformar entendendo que é o tempo presente. As coisas são assim agora. Não tem como me conformar. Uma coisa que por exemplo, eu não me conformaria é que a Bíblia diz que existem características que um homem deve apresentar e meu filho ser afeminado. E eu achar que está tudo bem, porque pode ser que ele tenha, como é a época, ele tem que ser mais sensível. Ele pode ser um homem viril, firme e compreensível. Ele não precisa ser afeminado. Porque é o que o mundo diz, que a gente fica definindo homens machistas e istas da maneira como devem ser, sendo que o que eu entendo de homem é olhar para um homem e me sentir protegida. Entender que eu posso ter uma confiança de que se acontecer alguma coisa, ele vai estar ali. Não que se aparecer uma barata, eu e ele, a gente vai sair correndo. Não tem condições. E o meu marido tem que me salvar da barata. Vocês não têm noção do pânico que eu tenho. Eu já fiz meu sogro vir aqui em casa matar uma barata para mim. Porque eu me forço por causa dele. Vai lá, olha da barata. Eu fico ali, Jesus, essa bicha tem que ir embora. Por quê? Porque a nossa mentalidade, quando ela é transformada, as coisas daqui não nos satisfazem mais. Não é algo que tipo assim, não, eu quero muito. A gente tem sonhos, vontades, metas, mas não é algo que se não realizar você fica frustrado a ponto de não querer mais viver. Porque você entende, não é para mim. Não era para ser, não foi o que Deus quis para a minha vida. Porque o que Deus tem para você é muito maior. E por mais que a nossa mente seja limitada, o Senhor nos dá uma dimensão daquilo que iremos receber quando encontrá-los. Então a gente já não se conforma com as coisas daqui no mundo. Então quando a pessoa, não é desse jeito, e você fala, não, tem que ser desse jeito. Porque a palavra de Deus me orienta assim. As pessoas estão se conformando com o lixo que tem jogado sobre elas. Então, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz o seguinte: olha, vocês ressuscitaram, vocês são uma nova criatura quando Jesus ressuscitou dos mortos. Vocês receberam um novo espírito. Vocês não são mais a mesma pessoa. Então, os seus olhos, agora, nos ricos tesouros e alegrias, esperam coisas do alto. Você não tem mais aquele desejo de que a maioria dos ímpios tem de conquistas terrenas. Não estou dizendo para você não fazer suas coisas, faça suas coisas em nome de Jesus. Estou dizendo que isso não é algo que te satisfaz como pessoa.
A minha satisfação como pessoa, ela tem que ser a vida com Cristo, a eternidade. É algo que se você... Ai, gente, se você for pobre a vida toda, se eu for pobre a vida toda e no fim da minha vida eu estiver com Jesus, tá bom. Tá maravilhoso. Ganhei mais do que quem ganhou dinheiro. A gente precisa ser inconformado com o que o mundo apresenta. Ah, não, tá tudo bem. Ah, é só um momento de descoberta. Depois passa. Não, gente. Não existe momento de descoberta. Se você nasceu homem, você é homem. Se você nasceu mulher, você é mulher. E os dois têm que se casar. Não é contrário. Não, mas Deus fez a pessoa assim. Deus não fez a pessoa assim. Os desejos e as inclinações são consequências do pecado. Assim como eu tenho que lutar para não comer um docinho a mais, a pessoa tem que lutar também para não querer atender às necessidades da sua carne. É simples. Não, eu não consigo, eu preciso me prostituir. Desejo da sua carne. Não, eu tenho que ser arrogante. Desejo da sua carne. Tudo que é ruim é tu mesmo, e o pecado. E tudo que é bom é a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então a gente tem que ser inconformado. Gente, eu não me conformo. Eu sou muito, Deus sabe, eu sou muito introvertida, sou muito antissocial. Mas eu falo, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Porque não deve ser bom, né, para os outros, assim, eu ser assim. Mas se o Senhor quer que eu, né, me ajuda. Eu não posso me conformar com a minha natureza natural, humana. A minha natureza, ela tem que refletir a natureza de Cristo. Não que Cristo fosse um homem festeiro, mas ele era um homem do povo. Um homem que falava com o povo, um homem que tinha uma comunhão com as pessoas. Ele se relacionava, mas se relacionar não quer dizer se misturar, tá? Se relacionar. Tanto que ele ia a todos. A gente pega os exemplos culturais, quando a gente fala, por exemplo, da mulher samaritana, que os samaritanos e os judeus não se davam, como diz lá em João 4, a gente vê que fala, né? Porque os judeus e os samaritanos não se davam. Ele pega uma questão cultural ali e fala, não, aqui eu quero ultrapassar para apresentar a ela o reino de Deus. Então, assim, a inconformidade do mundo, eu não tenho como dizer assim, não, eu não posso falar aqui com os meus vizinhos, eles não têm os mesmos pensamentos que eu. Não. Eu preciso falar com eles, eu preciso conviver com eles, eu preciso ter um bom relacionamento com eles para que o reino de Deus se manifeste através da minha vida. Eu não posso colocar uma barreira e me conformar com isso. Eu não posso colocar uma barreira e falar assim, não, tá tudo bem, hoje em dia é assim. Esquece hoje em dia é assim. Hoje em dia não é assim, hoje em dia adolescente não tem que namorar. Hoje em dia adolescente não tem que tomar as decisões da própria vida. Não tem. Hoje em dia a criança escolhe a roupa que quer. Não vai escolher, tá igual um palhaço. Vai botar uma roupa direita. A gente está banalizando umas coisas que o próprio Deus, ele deixa a gente bem ciente que somos responsáveis por algumas coisas. Eu coloco aqui filhos porque é o que eu tenho, é o que eu posso usar como exemplo. Eu não posso chegar o Pedro e falar assim para mim, o Pedro ele tem celular e ele joga no celular, com horários e tudo mais. Ele, mãe, eu queria ter um Instagram, para quê? Pra que você quer? Qual é a finalidade? Ah, porque meus amigos têm, foi se eles comerem, né, cocôzinho, você vai querer comer também? Não, foi então pronto. Não vai. A gente precisa estabelecer o seguinte, eu sou a mãe, ele é o filho, e existe uma hierarquia dentro da minha casa. Eu sou a mãe, ele é o filho, eu respeito como meu filho, ele precisa me respeitar como mãe. Hoje, mãe e pai quer ser amigo do filho. Você pode ser um bom relacionamento com o seu filho, mas ele não tem que ser seu amigo. Ele tem que ser seu filho. Porque na hora do aperto, vai ser o pai, vai ser a mãe que vai dar o direcionamento. É a mesma questão quando a gente coloca para o âmbito cristão o casamento. Se você vive um casamento de julgo desigual, vai lá em 1 Coríntios que Paulo ele orienta. Ore, faça a direção. Se o abençoado, né? Ou abençoada quiser ir, o Senhor ele não impede. Mas se você casou sendo crente, aí você já tem que ter a consciência daquilo que você escolheu e permanecer. Então a gente tem que entender o seguinte: o Senhor, ele nos chama a ser inconformados, a gente vê muita camisa disso, né? Não inconformados somente com coisas superficiais, mas inconformados com nós mesmos, com as nossas atitudes, né? A gente está muito preocupado com as coisas que
que tem ao nosso redor, mas não nos preocupamos com as coisas do alto, com aquilo que o próprio Senhor já estabeleceu na minha e na sua vida, a eternidade. A gente está sempre olhando aqui, mas nunca olhando para cá. A nossa tá difícil. Não, eu não posso vacilar, porque eu não posso perder a oportunidade de sentar na mesa com o meu Senhor. É essa inconformidade que tem que haver no seu coração. Você não pode simplesmente se conformar com um defeito seu, com um pecado seu, porque pecado, quando você se conforma, é iniquidade. E o Senhor, ele não tem prazer nenhum no iníquo. O pecado, ele acontece, mas há o arrependimento e deixar o pecado. Com a vida em santidade, uma vida de sacrifício, uma vida agradável a Deus, tudo isso se torna bem mais distante, você se torna muito mais próximo do Deus vivo. E você começa a se conformar. Não, eu não posso aceitar essa situação, eu não posso viver desta maneira, eu não posso me colocar desta forma, eu não posso achar bom determinadas situações, eu não posso achar bom determinados ambientes, porque não cabe a mim. Você começa a se conformar consigo mesmo, e não se conformar com as coisas à sua volta de outras pessoas, mas com você, para que você agrade a este Deus. E a outra coisa que ele fala a respeito também é a metanoia. Abre lá, por favor, 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. Primeira Coríntios 2, do 14 ao 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 14 ao 16. Diz assim: entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parecem loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmo é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas. E isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual. Pois, quem conheceu a mente do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a ele? Mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Então, Paulo está explicitando o seguinte: olha, se eles não entendem, é porque não tem o Espírito. Porque é o Espírito que ensina. Mas, gente, eu não consigo compreender algumas coisas. Busque o Espírito Santo de Deus. Chame pelo Espírito Santo de Deus. Peça para o Espírito Santo de Deus, porque Paulo mesmo escreve que a gente deve orar para ter entendimento de discernir a palavra e os espíritos. E isso é uma coisa que ele aconselha que devemos buscar, que é o discernimento de espíritos. Porque quando você tem o discernimento de espíritos, como foi falado na EBD aqui, você não vai só ver quando a pessoa está endemoniada, ou ela está se entortando, ou gritando, se estribuchando, porque nem todo demônio faz isso, tá? A mulher que estava com o espírito de adivinhação não estava fazendo isso, ela estava normalmente dizendo: ali são homens de Deus. O discernimento de espírito vai fazer você olhar e entender: opa, não está puro, está misturado aí o negócio. Já te vi, entendeu? Então, assim, o Espírito é que faz você entender a palavra, o Espírito é que muda a sua mente. O Espírito que transforma o seu caráter, é o Espírito Santo de Deus que direciona você à vontade de Deus, é o Espírito Santo de Deus que mostra para você o que está certo e o que é errado. Mas se você não busca o Espírito Santo de Deus, não busca a comunhão com este Espírito, você não vai ter o entendimento necessário e você se torna um homem carnal, não um homem espiritual. Porque o homem espiritual, porque diz, as coisas espirituais são para quem são espirituais. Então tem coisas que às vezes uma pessoa espiritual vai falar para você, você não vai compreender porque você não está no Espírito de Deus. Então Paulo ele diz o seguinte: olha,
Ninguém aqui pode conhecer. Quem conhece a mente de Deus? Ou quem pode ensinar ou dar conselhos a Deus? Ninguém. Mas nós temos a mente de Cristo. Todo aquele que é confesso em Cristo Jesus, que recebeu o Espírito Santo de Deus, tem a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, se comporta como Cristo, tendo a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável, em busca de todos os dias agradar a este Deus, a mudar o seu interior, a fazer com que o Espírito o aperfeiçoe, porque essa mudança, essa transformação de mente, essa metanoia, não acontece somente aos domingos ou às quartas-feiras, mas é todos os dias à medida que você busca o Espírito Santo de Deus. O que fazemos aqui é ser um canal do Senhor para lhes dar orientações, mas quem vai continuar fazendo isso é você, com o Espírito Santo de Deus, na sua intimidade e na sua casa. Não vai ser um texto de um dia que vai fazer com que sua vida mude completamente. Vai ser a sua busca incessante pelo Espírito de Deus. Você só vai mudar se você quiser mudar e permitir que o Espírito mude você. Se você hoje vê nuances de coisas que você antes era e hoje você não é, glória a Deus, porque o Espírito fez uma obra, mas a obra é grande, como diz Neemias. E não podemos parar. E não se pode parar, porque vivemos o aperfeiçoamento até a volta de Cristo. E ser aperfeiçoado é permitir todos os dias que haja uma mudança dentro de nós. Quando não permitimos que o Espírito Santo trabalhe, faça esta obra, porque ele é um empreiteiro de obras grandes, ele não é um pedreiro de obra pequena, ele é um empreiteiro, ele faz uma obra grande e transformadora. Então, quando ele entra para fazer essa obra, você, como dono deste terreno, precisa permitir que ele trabalhe e que ele derrube o que tiver que derrubar, levante o que tiver que levantar, para transformar não somente aquilo que está visível, mas principalmente o que não é visto, para que manifeste a presença de Deus através da sua vida. O Espírito Santo de Deus é o que nos faz compreender o que para muita gente é loucura. Como é que pode uma pessoa estar passando por dificuldades e glorificar ao nome do Senhor? Como é que pode uma pessoa estar doente e ainda assim crer que o Senhor pode já curar, onde os médicos já desenganaram? Com certeza você já viu alguém com um caso grave e o Senhor a curou e ninguém fazia questionar diferentemente disso, porque o próprio Deus já havia testificado ao coração daquela pessoa. É loucura. É loucura você ver uma pessoa doente e falar, vixe, não passa. E ela ser curada, plenamente curada, e você fica, como isso? Você pode perguntar a qualquer médico, que com certeza algum deles já passou por isso, e a maioria é cético. Porque eles não acreditam. E quando acontece, eles dão 1000 desculpas. Mas o Senhor, ele é esse. Que só quem é espiritual entende quando há algo do Senhor ali acontecendo. Então, a gente, para ter essa espiritualidade alinhada com a mente de Cristo, a gente precisa se colocar para ver esta mudança no nosso entendimento que só o Espírito pode fazer. Viver a plenitude da vontade de Deus. 1 João, lá no final, perto de Apocalipse. 1 João 2, do 15 ao 17. 1 João 2, do 15 ao 17. Viver a vontade, viver a plenitude da vontade de Deus. A plenitude. Primeira João 2, do 15 ao 17. Diz assim: portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Não sejam insensatos, sejam sábios e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Então, viver a plenitude de Deus é viver de uma maneira onde o Senhor conduz a sua vida. Não sendo insensato, sendo sábio, aproveitando todas as oportunidades que o Senhor nos dá para fazer a sua vontade. Não ter atitudes imprudentes, pelas quais coloque a sua vida, a vida de outros em risco. Ou muitas das vezes até mesmo a vida espiritual de uma outra pessoa em risco, porque Tiago diz uma coisa, um versículo que eu gosto muito, que diz que como pode um menor órgão do corpo humano fazer um grande estrago?
Isso é a língua. Nós precisamos ter prudência no nosso falar, prudência no nosso agir. É porque eu falo mesmo, mas muitas das vezes a sua opinião não era necessária naquele momento. A gente precisa ter prudência no que se fala, no que se faz, na maneira como nos comportamos. Muitas das vezes a gente não vai escandalizar alguém pelo que falamos, mas como agimos. E nós não devemos escandalizar ninguém. Porque seria bom se botasse uma pedra no pescoço e se jogasse do precipício ou fosse abortado, como o próprio Senhor Jesus mesmo diz, quando diz que não devemos escandalizar os pequeninos. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Não estou dizendo que você vai seguir a perfeição, porque em algum momento a gente acaba sendo vacilante. Mas ser vigilante, ser prudente, porque muitas e muitas das vezes a gente é a pedra de tropeço de alguém onde a gente deveria ser um degrau para fazer aquela pessoa subir. Então, para viver a plenitude de Deus é a gente se colocar no lugar onde a vontade de Deus se manifeste na minha e na sua vida. E para a gente terminar, como viver essa metanoia? Não tem outra maneira senão vivendo a palavra de Deus. Podem abrir, por favor, Hebreus 4, do 11 ao 13. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4, do 11 ao 13. Diz o seguinte: façamos o melhor que pudermos para entrar também naquele lugar de descanso, tomando cuidado para não cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados, que penetra fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Não há nada que se possa esconder de Deus. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e descarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele. A quem devemos prestar conta de tudo o que fizemos. Então a gente tem que entender o seguinte: não acho você porque eu não sei que Deus não sabe. Ele sabe. Ele está vendo, contemplando a sua pecaminosidade, a sua falha, o seu erro que você não quer que ninguém veja, que ninguém saiba. Todos nós, eu já falei até aqui uma vez, nós temos uma persona. O que seria essa persona? É um tipo que temos em determinados ambientes. Por mais que manifestemos, né, muitas das nossas características, vou dar um exemplo, o Lucas na academia, ele é a persona personal. Né? Ele é o professor de educação física, que ele é o Lucas, irmão da nossa igreja. Na casa dele, ele é o Lucas, filho do pai e da mãe dele. Então, existem essas personas. Só que tem pessoas que fazem dessas personas um verdadeiro personagem. E entenda uma coisa: o Senhor vê tudo. O Senhor contempla tudo. E só a palavra de Deus vai fazer com que você fique fora dos seus desejos, das suas vontades, daquilo que a sua carne grita e você acha que não consegue ter controle. Ela vai fazer você se controlar, se você quiser viver esta palavra. Porque essa mudança de mente, que é a metanoia, a renovação desse entendimento, não vai acontecer hoje, pelo que eu passei aqui aos irmãos. Ela vai acontecer gradativamente, conforme você for se alimentando desta palavra e permitindo que este alimento transforme o seu interior. A Jennifer de 10 anos atrás não é a Jennifer de hoje, e nem vai ser a Jennifer de daqui a 10 anos. Porque a palavra de Deus, ela vai aperfeiçoando aquele que permite ser aperfeiçoado, vai mudando aquele que permite ser mudado, vai desnormalizando o que parecia ser normal. Se parece ser normal fornicar, você vai começar a falar: opa, não é legal. Se parece ser normal você olhar para uma pessoa de uma maneira mais torta, porque você não gostou da maneira como ela age, você vai começar a falar: bom, isso não é normal. Você vai começar a se policiar e parar de policiar as outras pessoas, porque você vai entender que você também precisa ser aperfeiçoado. Você começa a praticar o que Jesus praticou e pratica até hoje, que é a compaixão, que é o amor ao próximo,
que a entrega é um serviço, que é você entender que viver uma vida justa diante de Deus vale muito mais do que viver uma vida abundante diante dos homens. Porque viver para o Senhor é entender que viver para Ele é ter vida e vida em abundância, é uma vida pela qual não se esgota, onde a alegria que vem dele nunca cessa, até mesmo das adversidades. Que entender que mesmo diante da tristeza você não está sozinho, que mesmo numa caminhada você não caminha sozinho, que você pode passar para outro continente, que ele também vai estar lá com você, que você pode continuar aqui na Chatubi, ele vai continuar com você, que nas suas decisões ele vai ser o primeiro a querer saber, que nos desejos do seu coração ele vai ser o primeiro a interceder, dizendo aqui não e aqui sim. Esse é o nosso Deus, e quando você recebe isso no seu entendimento, nada mais importa. Nada mais tem o mesmo valor e sabor se não tiver a presença do Deus vivo. O que adianta, irmãos? Eu não estou dizendo isso para a gente não crescer e evoluir, mas me diz, o que adianta nós termos hoje uma igreja tecnológica se a gente não tiver a palavra de Deus? Temos tantos lugares que têm estruturas enormes, mas falta a palavra de Deus, falta a presença de Deus, falta o amor entre os irmãos, falta a comunhão, falta pastores que pastoreiem as suas ovelhas. Me diz de que adianta? E o que me faz pensar isso? A palavra de Deus, porque ela muda o meu entendimento e faz entender que é muito mais valioso uma alma e um pecador que se arrepende do que uma caixa de som estourando aqui os meus ouvidos. Que vale muito mais o grito de uma libertação do que os gritos, muitas das vezes, de uma adoração vazia. O Espírito busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E para viver esse espírito, só entendendo a palavra de Deus. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus por essa palavra. Glória a Deus mais uma vez.